Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E como eu sempre digo, é sempre uma oportunidade. É verdade, gente, é sempre uma oportunidade de ficar ainda melhor. Você está tudo bem? Se você está passando dias abençoados aí de fim de ano, que bom, né? Com bastante paz, com bastante expectativa, pode ficar melhor ainda com essa direção que o Senhor vai te dar hoje, com essa mensagem, essa palavra escolhida por Ele. É muito bom e eu fico muito contente de verdade de saber que o Senhor, Ele quer ter corações aptos para serem úteis a Ele nessa terra. Você tem sido útil ao Senhor para ser um canal, para ser uma bênção. Pode ser de uma maneira assim que você às vezes ache simples, ou pode ser de uma maneira que talvez você já está até sendo usado e você nem percebe. Talvez você já é um canal de bênção aí, na onde você, no seu local, e você nem tem percebido isso. Mas eu creio que você vai desfrutar dessa mensagem hoje. Saiba que essa mensagem não vem de mim, porque eu não tenho nada para passar para você, a não ser vindo do Senhor, vindo do coração dele para você. É por isso que o meu coração se alegra muito, porque eu tenho certeza que essa mensagem veio do Senhor para a sua vida, tá bom? E eu quero ler aqui com você no livro de Marcos. Nós vamos ler uma passagem aqui que se encontra no capítulo 4, a partir do versículo 26, que diz assim: O reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra, quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto primeiro, e depois aparece o plantio, e depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chega o tempo da colheita. É importante, é interessante, né, a gente ver tantas passagens bíblicas o Senhor falando através de parábolas, né? A gente sabe que para que a gente tenha um entendimento amplo daquilo que o Senhor quer falar para nós, é muito importante a gente estar muito conectado com Ele, muito conectado com aquilo que o Senhor Ele está falando. Então, a cada vez mais que eu me aproximo dele, tudo que ele falou, tudo que ele deixou na palavra de Deus vai ficar muito clara. Por isso que o Senhor, ele muitas vezes escreve em parábolas para que nós que desejemos estar mais próximos dele, porque aí a gente vai entender mais e mais. A gente não vai ser só uma leitura, né? Vai ser um diálogo, vai ser uma chave do Senhor passando para nós. E você sabe o que que é o reino de Deus? Você já se perguntou? Porque a Bíblia fala muito sobre isso, né? Sobre buscar primeiro o reino dos céus, buscar primeiro os reinos de Deus. Ele fala que o reino dele é justiça, que é paz. Inclusive lá em Romanos, não sei se eu vou abrir com vocês aqui, Romanos 14, só para a gente ficar mais claro aqui, 14, versículo 17. Tá facinho aqui, peraí rapidinho. Diz assim: Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Que coisa mais clara e linda e maravilhosa, né? Então, depois, se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, leia lá em Romanos 14, a partir do versículo 17. Então, mas vamos falar do assunto que o Senhor quer abrir para o seu coração hoje e ter uma aplicação para o seu dia, tá? Para o seu dia a dia. Vai ser muito importante que você fique aí e entenda o que o Senhor quer dizer para você. Então, o reino dos céus, o reino de Deus, ele é um reino onde tem alguém governando, né? Se é reino, alguém governa ele. E esse reino de Deus, ele é governado pelo próprio Deus. Então, o reino de Deus envolve tudo que é coisas espirituais, sobrenaturais, forma de viver, tudo dentro desse reino. Então,
Não basta só você dizer assim, é, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, mas se você ainda não entendeu que você precisa viver dentro do reino, que ele precisa governar a sua vida, esse reino, porque a gente sabe que tem o reino das trevas, né? A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, mas temos o reino do Senhor agindo já aqui e vai continuar até a eternidade. Glória a Deus por isso. Então, nós temos que viver dentro desse reino, sendo comandado pelo Senhor Jesus. Então, aqui ele compara esse reino com algo assim bem sobrenatural nas nossas vidas. Inclusive, é uma coisa que o Espírito Santo sempre traz à minha lembrança de viver não só de uma forma natural, porque realmente, se você viver aqui nessa terra de uma forma só olhando para o natural, e você é uma pessoa cristã, você é praticante mesmo, você vai se sentir muito confuso. É por isso que é importante você viver de acordo com o reino de Deus, com aquilo que ele diz na sua palavra, com toda a vontade dele, o governo dele para a sua vida, senão você vai ficar confuso em alguns momentos, e o Espírito Santo não quer isso. Deus não é um Deus de confusão. Ele é um Deus de clareza, e você precisa ter clareza nas coisas do Senhor para você não chegar em algum momento e se sentir confuso. E a palavra de Deus é a chave para isso. Então você mergulha aí na palavra para que você viva dentro desse contexto do reino, contexto sobrenatural, que é isso que vai te alimentar sempre. Vai ser sempre isso, você sabendo que você não pertence a um reino natural, você pertence ao governo de um Deus que é sobrenatural e que não tem nada a ver com o que nós vivemos aqui nessa terra. É claro que nós vivemos de uma forma natural, mas os acontecimentos do Senhor na nossa vida é sobrenatural, é divino, vai muito além da nossa capacidade de entender. Por isso que nós precisamos confiar. E você já deve ter ouvido falar sobre o tempo Kairos, que nós temos o tempo Kairos e o Cronos, né? O Cronos é o tempo normal, né? O tempo que é medido por dias e horas, mas o tempo de Deus é o tempo Kairos. E o tempo de Deus, ele é o tempo exato. Ele é o tempo assim que ele é o perfeito. O tempo de Deus é o tempo perfeito. E por que eu estou falando de tempo relacionado a essa passagem que nós lemos aqui em Marcos 4? Porque é importante você saber que o tempo de Deus não se limita a um ano, a um mês, a uma semana, a um dia. O tempo de Deus é nós que temos um calendário, é nós que temos um dia certo para as coisas, mas o tempo de Deus não é assim. Então, se talvez você está aí se sentindo frustrado porque você queria muito que alguma coisa acontecesse ainda esse ano na sua vida, e você já ouviu muitas mensagens que, olha, ainda esse ano, ainda esse mês, ainda essa semana, não se sinta frustrado, porque o Senhor não tem calendário. Deus não precisa de um calendário que vai de janeiro até dezembro para responder para você alguma coisa. Deus não precisa de alguém que chegue em você e fale assim: amanhã vai acontecer isso. Você precisa entender que há um tempo perfeito para todas as coisas acontecerem. O que você deve fazer, como esse semeador aqui, nessa passagem nos ensinou? Você fazer a sua parte. Ele não deixou de semear, ele não deixou de lançar a semente na terra. O Senhor compara isso aqui como um fazendeiro que vai lá, coloca a semente, faz o seu trabalho, mas a parte que é de nascer naturalmente não é do fazendeiro, que é o sobrenatural, né? Porque você põe uma semente ali numa terra e é ela que vai fazer com que aquela semente, né, brote ali tudo. É lógico que ele vai fazer a parte dele. E você? Você sabe como fazer a sua parte nesse reino? Você está fazendo a sua parte no reino de Deus para que aquilo que você tem plantado, os desejos do seu coração, coisas que você almeja, elas venham a se concretizar? Você está fazendo a sua parte? Porque é importante que a sua parte nesse tempo de Deus seja feita. Porque a gente ouve muito falar, tá na mão de Deus, no tempo de Deus. Sim, no tempo de Deus. Só que é importante, nesse tempo de Deus, você saber qual é a sua parte.
Você está sabendo qual é a sua parte? Gente, é muito importante isso. Hoje o Senhor está dizendo claramente para você. Você sabe qual é a sua parte durante esse tempo que você espera que você faça a colheita, como foi falado aqui? Você sabe qual que é a sua parte nessa situação que você está vivendo? Porque todas as coisas temos a nossa parte. E aí o Senhor, ele vai concretizar aquilo no tempo certo para nós, porque é o perfeito. Ah, Dai, mas eu estou esperando há muitos anos, há muitos anos, há muitos anos. Mas será que você está fazendo a sua parte? Para pensar um minuto. Você tem feito a sua parte? Você tem vivido de uma forma aonde o governo da sua vida é do Senhor? No reino de Deus existe um governante, alguém que governa. Quem que governa a sua vida? É você que decide tudo, sem que você fale com o Senhor, sem que você feche a sua porta e busque uma orientação, uma direção, você aguarda as respostas do Senhor? Ou você faz tudo, você acha que está fazendo tudo e você, quando você faz alguma coisa que desagrada ao Senhor, você pede perdão ao Senhor? Tudo isso são coisas que a gente precisa ser analisadas, porque o reino de Deus, ele é exato. Deus, ele sempre vai cumprir, ele não vai ficar com débito comigo e com você. Mas nós muitas vezes estamos. E aí, o tempo de Deus, ele não vai acontecer de repente se você não está fazendo a sua parte nessa situação. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa, ela vai prestar um concurso público. E aí ela vai lá só fazer a prova e vai orar e vai achar que Deus vai fazer para ela isso. Só que ela não estudou, ela nem pegou no caderno, ela nem procurou saber livros sobre os assuntos, nada. Então, não é assim que Deus trabalha. Deus é um Deus de justiça. Ou a mesma coisa, você quer ter paz na sua casa, sabe? E você é a primeira pessoa sabe, a ser uma pessoa extremamente sem paciência, sem. E aí, tudo que a gente vê em nós, que a gente sabe que desagrada ao Senhor, sabe que é muito interessante isso, que o próprio Espírito Santo, ele já deve ter falado com você muitas vezes, filha, isso aqui precisa ser melhorado, filho, isso aqui precisa ser colocado no lugar. Sabe, eu te dou um conselho, assim, não esses conselhos, né? Olha, esse ano faça tal coisa, faça um propósito, faça. Se você quiser fazer em particular, eu acho ótimo, mas não precisa virar o ano para você fazer isso. Que tal você fazer isso agora, sabe? Terminando esse vídeo, você falar, Senhor, vê se há em mim alguma coisa que te desagrada. Pai, me ajude a colocar a minha vida em ordem. Eu quero viver como uma filha, eu quero te ouvir mais, eu quero te ouvir mais. É muito importante que você passe a ouvir ao Senhor, passe a ter certeza de que o Senhor falou com você, que Ele te deu a direção. Você pode ouvir Ele. Você não precisa de um intermediário. Hoje nós estamos no tempo da graça. É importante você pode ouvir, Deus usa as pessoas, com certeza Ele usa, mas Ele pode falar diretamente com você. E Ele deve falar porque você é filho. Um filho tem que ouvir o pai. Uma filha precisa estar muito próxima do pai para ouvir as instruções dele. Então, se você quer viver debaixo de um reino que é governado por um Deus sobrenatural, para que coisas sobrenaturais aconteçam na sua vida, você precisa fazer a sua parte. Tem alguma coisa que você tem orado, que você tem levado ao Senhor e faz muito tempo que você quer tanto e você sente que parece que está atrasado e que você sente que precisa, que está parecendo que falta alguma coisa, assim. Sabe o que falta? A sua intimidade com o Senhor. Você precisa ter intimidade com Deus. Você sabe o que significa intimidade com Deus? É conhecê-lo bem mais perto, bem pertinho dele. Cada vez que você se aproximar mais do Senhor, de propósito, propositalmente, você vai ver que depois não vai ser mais uma coisa mecânica, vai ser uma coisa que você anseia demais, que o seu coração não aguenta ficar longe dele. E de vez em quando vai dar aquele desespero de querer ficar só você e ele. Então,
Viva dentro do reino de Deus. O reino de Deus, como disse aqui Paulo, não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, alegria. Olha só quanta coisa o Senhor quer que você viva enquanto nós vivemos aqui nessa terra. Quando nós irmos para a glória com Ele, vai ser uma continuidade muito melhor, é claro. Mas enquanto isso, aqui nessa terra, nós vivemos o reino de Deus. Porque existe o reino de Deus, existe o reino das trevas. E você deve viver dentro, debaixo de um governo que é do Senhor. Então, se posicione esse ano, sabe? Ou até hoje, como eu disse para você, a partir de hoje, não espere mais nem um minuto. Se posicione, se arrume, se aproxime mais do Senhor, coloque esse foco, sabe? Eu vou me aproximar mais do Senhor de todo jeito, vou colocar minha força nisso, vou focar nisso, vou me aproximar, vou querer ser íntima dele, vou ouvir ele mais, vou me aproximar do Senhor, vou comer essa palavra aqui, mesmo que a minha carne não queira. Minha carne às vezes quer que eu fique lá no Instagram, quer que eu fique em outras coisas, mas eu vou ficar na palavra, vou estudar vou essa palavra, vou comer ela, porque é para nós esse livro. É feito com todo amor para mim e para você. Então, que Deus te abençoe e você vai ter grandes testemunhos na sua vida a partir do momento que você viva de verdade dentro desse reino que é para mim e para você. Então, faça como aquele fazendeiro que ele lança a semente na terra, tudo, mas não é ele que vai dar o crescimento. Tudo vai de um Deus que é sobrenatural. Então, coisas que talvez você está tentando fazer com a força do seu braço, e você está se cansando, você está se frustrando, é porque não são para você fazer. Você tem que fazer a sua parte. Aquilo que não é a sua parte não é para você fazer. É só você esperar o tempo Kairos, que é o tempo específico do Senhor, que é o melhor. Já te falaram isso alguma vez? Que o tempo de Deus é o melhor, é o perfeito? É o tempo que as coisas vão se encaixar melhor. É o tempo que vai vir com leveza. Você vai estar mais maduro, madura para receber. Você vai valorizar mais. O tempo de Deus é o perfeito. Se talvez você estava muito ansioso, ansiosa, seu coraçãozinho está aí apertado, ansioso, porque você pensa mais um ano e nada aconteceu. Eu te falo de todo o coração. O Espírito Santo me guiando para te falar. Não fique assim. O Senhor tem o tempo dele, que é o perfeito. Você não prefere viver no tempo dele? Ele sabe muito mais do que eu e você. Ele sabe que no tempo dele vai ser mais leve, vai ser mais legal, vai ser mais maravilhoso, você vai ficar impactada, vai ser muito melhor. Que Deus te abençoe com essa mensagem, que o seu coração arde de alegria por saber do amor do Senhor por você, trazendo essa mensagem. Viva no tempo de Deus, viva dentro do reino de Deus, fazendo a sua parte e não a dele. Eu quero orar por você, quero te abençoar, que você comece a partir de hoje viver dentro desse reino, sabendo que há um governo e não é seu, é dele sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, pedir que o Senhor abençoe, Senhor Jesus, essas pessoas que estão do outro lado, Senhor, e que elas entendam, Senhor Jesus, que o governo do Senhor é que deve estar sobre a vida delas, Pai. Ajude-as, Senhor, a colocar em prática, Senhor, tudo que é ensinado, tudo que o Senhor deixou na sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.